Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu chego aqui convidando você a se inscrever no canal Paparazzo Rubro Negro, no canal Rubro News também, Rubro News TV do Júlio Miguel Neto. E também você vai acompanhar aqui dois cortes num só, espetaculares, sobre Maradona, sobre Felipe Melo, lá com a nossa entrevista no Tropa Podcast com o Thiago Coimbra, filho do Zico. Cara, os cortes são espetaculares, polêmica pura, sensacional. A gente tá trazendo aqui esses cortes, mas tem na íntegra lá e também outros cortes no canal Tropa Podcast. Já se inscreve lá no Tropa Podcast, que você não vai se arrepender, vem muita entrevista por aí, é o nosso novo podcast, então tá na descrição aqui o Tropa Podcast, tá na tela final, a gente tá colocando aí pra vocês, então já vai lá, já se inscreve, dá essa moral agora com vocês aí, os cortes do Tropa Podcast. Verdade mesmo. Eu quando eu Bem- tava no bem Juniores pontuado. do Flamengo, eu treinei com o profissional algumas vezes, mas não tive oportunidade de subir. E a minha geração quase toda estava subindo da minha idade. Andrezinho, Felipe Melo, Ibson, a galera já estava subindo, o Nélio, a galera já estava subindo. E eu, Jogou com todos eles. todos eles, somos criados todos juntos ali no Juvenil, Juniores do Flamengo, Henrique Zagueiro, André Bahia. Então vamos aproveitar, vamos voltar nesse tema daqui a pouco. Muito legal. Eu queria falar resenha. sobre uma parada. Pô, ele sabe, eu era assessor de imprensa. Olha que loucura. O Thiago lembra, se não lembra, vai lembrar agora. Eu era assessor de imprensa do Andrezinho e do Felipe Melo. E os dois não se davam, meu. Os dois se verdade. odiavam. Quando eu cheguei, já o Andrezinho tinha, mais ódio do que o Felipe Melo. O Felipe Melo, na verdade, você sabe a história toda, não? Sei, mas assim, quando eu chego na época, o Andrezinho já estava num patamar acima que ele ia profissional toda hora. Então o convívio deles, as brigas, foi até antes de eu chegar, no meu negócio de infantil, juvenil. Quando Felipe eu Melo chego, jogou a mochila do Andrezinho pela janela, na pô. verdade, eu cheguei logo depois disso, mas foi do grupo todo, pô. Ah, jogou a mochila de todo mundo Do grupo pela todo, janela. Ele já era um cara difícil desde a época. E da aí base. parece que o Andrezinho que tomou mais as dores e tal. A história não tava na hora, mas eu vivi, pô. E olha, Ele era meio maluco mesmo, o Felipe Melo. né? cara, o Felipe. Fio desencapado. né? Era. O Felipe, quando eu cheguei meio que no meio do ano de 2000, de 99, eu acho, 2000. No ano de juvenil que o professor Carlinhos me levou. E eu não podia ser inscrito no Carioca, eu já tinha jogado pelo Rio de Janeiro, pelo CFZ. Aí eu ficava lá treinando e a gente ia ter o brasileiro de juvenil no final do ano. E aí, beleza, eu comecei a fazer amizade com a galera. Eu ficava com os caras, mas não podia jogar. E treinando, não podia jogar. Quando não tava. Eu já tinha sido inscrito pelo CFZ. Aí, pô, eu comecei a me preparar para ir para esse brasileiro. E o Andrezinho já tinha sido convocado para a Nessa época você seleção. tinha quantos anos, Thiago? Tinha... 16. 16. 16. E aí a nossa galera toda. Ó, o filho do homem aí, ó. Saudações. Ex-jogador do Mengão também, claro, o nosso Thiago Coimbra. Mas e aí? Aí você chegou. Não, aí eu cheguei, comecei. Eu já era. E coincidência que eu tinha estudado no ângulo americano com o Nelinho. A gente já era amigo. E pô. Mas contigo o Felipe Melo sempre Não, de boa. demais, isso que eu ia falar. Tu achava Aí- ele engraçado? Figuraça. E aí o que acontece? A gente fala, o Carlinhos, o professor Carlinhos, chega, a gente vai jogar o juvenil do brasileiro, íamos para o. Aí ficamos numa sede em Santo Antônio de Pádua. Aí aquela coisa, a primeira viagem minha, porque eu não podia ter jogado o Carioca, primeira viagem com eles. Aí o Carlinhos me chama e fala: pô, Thiago, você se importa em ficar no quarto com o Felipe? Não, pô, claro que não. Porque eu sabia que eu era muito próximo ao Nélio, mas o Nélio estava na seleção sub-17, uma coisa dessa. O Nélio, pra quem não tá lembrando, é aquele É o lourinho. Nelinho, é o vai vir aqui, Nelinho, vai vir aqui. parceiro Pô, Nelinho, aí, meu abraço. amigo, filho do Maneco, meu amigo. Meu Pô, compadre, eu gente sou boa. padrinho da filha dele. Ele tem uma filha. O Nélio é Catarina parceiro. Mas Soares, quem fez ela- essa pergunta, só pra eu ele é lembrar, padrinho do quem meu fez filho. essa pergunta pra você? Se Foi o você... professor Carlinhos, que Professor me levou, Carlinhos que era chegou- o nosso treinador. E falou, pô, você se pode ficar com o Felipe? Não, claro que não, mas por quê? Aí ele falou, não, porque, pô, ele é muito gente boa, um moleque muito bem, mas ele é explosivo, ele já teve um problema com a galera aí. Eu falei, não, pô. E eu, nos treinos, via que ele, pô, tinha muita qualidade. De vez em quando dava uma chegadinha, mas nada... Mas eu falei, claro, pô. E fiquei no quarto com ele um mês mesmo. Não, eu não sei se foi um mês, né, o brasileiro todo, mas quase um mês. E flamenguista fanático. Ah, tudo bem, eu sei. Mas gente Fanático boa. de torcer, de xingar. E, meu irmão, eu acho que esse negócio tudo que ele faz de querer fazer, que levanta taça, provocar a torcida do Flamengo, ele faz isso pra não se...
pra não dar bandeira o quanto ele é E Flamengo. ele salvou um rebaixamento nosso, 2002, Salvou. 2003, eu tava 2002. nos juniores. Mas eu falo pra ele, pô, Fez o gol contra o Inter. Nacional de Porto exagera Alegre. demais, para com isso de provocar a torcida do Flamengo. Pô, o cara flamenguista chatão isso aí. De repente pode ter mudado também. Hoje, enfim. Não é nada. Tá Agora- maluco, ele no Palmeiras, eu conversando com ele na concentração dentro do Palmeiras lá, ô Thiago. E ele vibrando comigo no telefone, tá de bobeira, rapaz. Dentro da concentração. O Thiago não precisa falar nada. Thiago, mas, cara... Mas tem uma situação que era importante perguntar pro Thiago. Manda ver. Thiago, hoje o Flamengo tem uma estrutura que é surreal. Mas na época da base não era bem Pô, assim, tá não, maluco, né? irmão. Conta uma Que história isso. que é realmente os atletas da época Gávea, né? questionam assim. Gávea. Cara, Quem não dera. era Gávea, Gávea, não. Gávea, a gente no Juvenil Júnior tinha aquele espaço, sabe aquele espaçozinho? Tem o campo Sim. e tem mais uma lateralzinha Tipo ali, um né? recuozinho ali. É ali que a gente treinava, irmão. Quando a gente ia pro campo era festa. Pô, hoje nós vamos fazer um coletivo com um profissional. Esquece, coletivo juvenil e juniores, não tinha coletivo, não tinha como. Os caras não deixavam. E como é que era, cara, nessa época aí? O Flamengo hoje é uma realidade. A gente tá até aqui ao vivo, né? Hoje é quinta-feira, dia 5 de março, né? E, obviamente, o Flamengo até anunciou uma contratação agora, mas o Flamengo tem uma grande estrutura. Mas como era pra você? Da base, tinha dificuldade de estrutura? Tinha. Era uma outra realidade, né? Muita coisa. A gente, no juvenil, treinava no Cefam. E aí, depois... Aí não tinha lugar fixo pra treinar. Era o Passava um Cefam, às vezes perrengue. o Lespan, mas a gente aí tinha que ir pra Gávea. O ônibus, a gente pegava o ônibus lá pra Gávea todo mundo e voltava. E aí, cara, aí era picadinho. E aí, pô, nos juniores, a gente chegou a treinar na Urca, ali na base do militar e da Urca. São Ah, João, sei. Forte São João. Forte São João, que depois, na Copa do Mundo, os caras reformaram, mas na nossa época o campo era horrível. E a gente Tinha nem treinava lugar lá. pra tomar banho, nada Treinamos em disso. São Gonçalo, que tinha um campo lá, treinamos. Cara, não tinha lugar pra Esqueci treinar. desses detalhes. Não tinha esquecido lugar. dessa- E juniores... Aí, as poucas vezes que entramos juniores, na Gávea, foi aquela vez... Tava lá, aquela vez da invasão lá, meu irmão. Aquilo foi uma loucura. Tu tava lá? Tava, pô. A gente tava fazendo finalização num canto. Daqui a pouco, ainda bem que a gente tava no lado, o nego invadiu do outro. Do Fábio Luciano? Do que? Da Não, torcida? 2006 aquilo, não foi? Não, pô. 2001 ou 2002. Beta com o Júlio Ah, César. foi, nego, foi. O Júlio César foi falar com os caras Foi o Júlio César. Foi o Júlio Goleiro. E a gente louco. estava treinando com o profissional e a gente foi na finalização. Ali, pô, só que Às vezes eles perto do ficavam vestiário. no cantinho ali. Está perto do treinando. vestiário. Aí, barulho, saímos correndo e ficamos lá um tempão, pô, sinistro. E essas coisas, cara, e aí não tinha lugar pra treinar. Aí, quando eu volto depois no profissional, aí já, obviamente, treinando na Gávea, a gente... Eu fiz parte do grupo, sou campeão da Copa do Brasil, né? Não entrei em campo, mas fiquei no banco alguns jogos, então faço parte do elenco. Claro. Tem a faixa lá. Tá lá, né, irmão? E- Tá no nome. Isso eu me considero, por ter feito parte do grupo. Não joguei por opção do treinador, que eu não entrei e tal. Então eu tava. Mas tá lá. Tô lá. E aí eu tirei essa casquinha, né? Ainda mais em cima de quem é o campeão, né? E aí, cara, quando a gente. Aí já era o Ney Franco. Quando a gente volta de Manaus, que a gente ficou em Manaus 20 dias pra se preparar durante a Copa de 2006, a gente vem pra cá, já tava rolando o Ninho do Urubu, mas ainda em condições meio esquisitas. A galera a base tava lá, algumas categorias já, pouquíssimas, acho que meio em pré-mirim, mirim, uma coisa assim. E aí o Ney Franco queria fazer um treino surpresa, que queria botar 361 um esquema, e não queria chamar a atenção da imprensa, e botou a gente pra treinar lá no Ninho. Cara. E pra surpreender o Renato. E acabou até dando certo, né? Porque jogava o Renato Silva e o Fernando, e ele botou o Angelim. Aquela Ninguém pausa esperava. da Copa foi muito boa pro Flamengo. Foi, Fernando- O Vasco tava Fernando- voando. Fernandão, O Vasco tava voando Tava, antes da tava. Copa. Tava bem. E aí, cara, Tava bem mesmo. mas o que eu queria dizer, além disso, era você ver as condições do Ninho do Urubu, cara. É inacreditável. Irmão. É você pular com os ratos pulando e os containers. Cara, e matagal. Tu fala, não é possível. Pô, legal pra caramba, um espaço gigante. Mas é um espaço Tava que... começando é também, o que a gente né? imaginar. Vai ficar pronto... exatamente. Vai ficar pronto daqui a... Quem vai escolher Aí você o vê o escudo, Ninho hoje, né, isso cara? aí. Fala, pô, lá atrás eu passei. Era o eu cara passei essa usando tipo diferença. uma várzea pra fazer um negócio que se tornaria depois. Eles estavam tipo no meio da obra fazendo. Ô, Júlio, o mais impressionante não é só as condições, não é quase precárias, vou dizer precárias, time grande, né? Depois eu conto um pouquinho da minha história, eu passei por muito time pequeno. Aí você vê as dificuldades reais, né, do futebol brasileiro. Só que Muito legal. por exemplo, cara, viagens. A gente viajava juvenil, cara, pode ser Copa São Paulo, Taça BH, cara, era ônibus assim, e assim, viagens, a gente foi pra Teófilo Otoni 17 horas, Camboriú 22, Santiago 36. Cara, e hoje os moleques vão de avião, irmão. A gente tá falando de juvenil.
E transmitido. Não, é outra estrutura, Juniores não. não só Hoje é outra estrutura. Os caras Juniores jogam só com era transmitido Copa São Paulo, cara. Pô, não Hoje é tinha transmissão, tudo de bom. Tu fazia um gol, tu tinha que procurar. Eu lembro que uma vez eu fiz um gol, alguma coisa. É verdade. Cara, vou ver se eu acho um cara da cidade. Será que eu vou passar no Globo Esporte? Um gol meu. Não, pra ver se o cara, tu te guardava aquele gol. Pô, meu irmão, eu acho um cara da cidade, tu pega o telefone de um. Pô, o diretor lá do Vila Nova de Minas, vê se ele tem um gol que tu fez. Alguém gravou lá, filmou lá, Meu porra, irmão, era câmera isso. lá e tal, porque não tinha celular. Pô, isso 2000, 2001. Ninguém Era gravava outra com celular, realidade, ninguém né? gravava com celular. Não tinha. Era outra realidade, Exatamente. né? Era outra realidade. Então, mas, cara, hoje é muito orgulho de ver o Flamengo como tá, né? Muito maneiro. Isso, viu aí? Sensacional! E você pode acompanhar muito mais no Tropa Podcast. Tem na descrição aí o link do Tropa Podcast para você se inscrever e acompanhar na íntegra também, né, a entrevista com o Thiago Coimbra, outros cortes que a gente está publicando. Se inscreve aqui, se inscreve também na Rubro News TV e se inscreve lá no Tropa Podcast. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.